Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje nós vamos resolver a questão 24, que caiu no ENAD de 2019 do curso de Engenharia de Controle e Automação. Essa questão, pessoal, é uma questão bem interessante, envolve alguns conceitos, e aí por conta disso eu já te peço logo de cara que não deixe de curtir esse vídeo, de seguir o canal, para me incentivar, inclusive, né, a continuar resolvendo essas questões de ENAD, de concursos e assim vai. Mas bora lá, vamos resolver a questão. Ela diz o seguinte, ó. A figura a seguir ilustra a versão simplificada de quimiostato, um tipo de bioreator utilizado em processos de fabricação de produtos alimentícios e farmacêuticos, em que uma cultura de bactérias é continuamente alimentada para gerar um produto fermentado na saída. De forma simplificada, o funcionamento do sistema consiste em manter constantes o volume V de cultura e as vazões de entrada e saída, que devem ser iguais a J0, regulando a concentração CB de bactérias por meio da manipulação da concentração CI de alimento na entrada. O modelo de processo pode ser aproximado por duas equações. A primeira descreve o crescimento da cultura de bactérias no interior do tanque, e é essa equação diferencial aí, onde nós temos algumas variáveis que representam algumas coisas, e a segunda equação descreve o consumo do alimento no interior do tanque, dada por, temos aí uma segunda equação diferencial. Manipulando-se essas expressões, obtém-se a função de transferência em malha aberta apresentada a seguir. Então, eu tenho uma função de transferência de malha aberta aqui, e é com ela que nós vamos trabalhar, apesar dele ter dado as equações, nós vamos trabalhar com essa equação aqui da função de transferência, que representa a relação entre CB, que é a concentração de bactérias, e a concentração CI, que é a concentração de alimento na entrada. E aí, olha só, considere que a concentração de bactérias em regime permanente não pode ser inferior a 90% de um valor de referência CR, e que este sistema é controlado em malha fechada pela lei de controle CI, é igual a Kp vezes a diferença entre a concentração de referência e a concentração de saída. Qual é o valor mínimo de Kp que satisfaz a condição de operação pretendida? Bom, pessoal, então, essa questão é uma questão que trabalha com erro de regime permanente, porque a saída não pode ser inferior a 90% da referência, então eu estou falando de um erro de regime permanente. E para eu resolver essa questão, a gente precisa, pelo menos entender aqui o que está acontecendo. Olha só, eu vou chamar essa função de transferência aqui de G, porque ela tem uma expressão bem grande, eu não quero ficar escrevendo ela toda hora. E olha só o que a questão diz, que a gente tem uma lei de controle em malha fechada que diz que a concentração da alimentação, do alimento de entrada, vai ser uma constante Kp vezes a subtração da concentração de referência e da referência de saída, e do valor de saída, perdão. O que isso significa? Isso significa isso aqui, ó, na álgebra do diagrama de blocos, é isso que isso significa. A gente tem a referência aqui, a concentração de referência, temos a concentração de saída, que vai ser lida em algum momento. Isso, passando por um ganho Kp, nos dá a concentração de alimento de entrada. Beleza. E o que eu faço com isso, Bom, a nossa função de transferência G, ela de fato, o que ela faz? Ela relaciona, ela nos diz qual que é a relação entre a concentração de saída CB e a concentração de entrada CI. Então, se eu colocar aqui nesse diagrama de blocos a nossa função de transferência G, olha o que a gente obtém na saída, CB. E esse é o nosso diagrama de blocos que representa essa situação. E aí, pessoal, olha só. Eu tenho aqui, nesse diagrama de blocos, um sistema em malha fechada com realimentação negativa e unitária. E a minha malha aberta equivalente, neste caso, é o conjunto deste ganho Kp, que representa um controlador proporcional, com a minha função de transferência G. E essa função de transferência de malha aberta, pessoal, eu já vou dizer logo de cara, porque isso é importante para a nossa resolução, é uma função de transferência do tipo zero. É uma função de transferência de malha aberta que não tem integradores na sua função de transferência. Não tem nenhum S sozinho, isolado lá no denominador da função de transferência de malha aberta. Por que eu sei isso? Porque o meu controlador é só um Kp, ele não tem um integrador. E a minha função de transferência G, se a gente olha aqui, a gente não consegue colocar nenhum S sozinho em evidência, no denominador. Então, a gente conclui que não tem nenhum integrador. Se esse sistema em malha aberta é do tipo zero, isso significa que ele só vai conseguir responder adequadamente, com um erro de estado estacionário
limitado, não vai ser nulo, mas vai ser limitado, a entradas do tipo degrau unitário. Isso é fato por conta de não ter nenhum integrador, né? Os integradores, eles surgem, né? A gente utiliza os integradores para poder aumentar o tipo do sistema e fazer com que o sistema consiga responder de maneira adequada a entradas do tipo rampa, do tipo parábola e assim vai. Mas tá, então eu sei que a minha referência necessariamente, né, para ter um erro fixo, né, um erro limitado, tem que ser uma referência do tipo degrau. E foi falado no enunciado que a concentração de saída não pode ser inferior a 90% de um valor de referência. Traduzindo isso de uma outra forma, né, se não pode ser a saída inferior a 90%, isso significa que o meu erro limite máximo, né, é de 0,1 ou 10%. E esse erro de estado estacionário, pessoal, de 0,1 ou 10%, ele é igual a uma expressão matemática que é igual a 1 sobre 1 mais k. Tá? De onde vem essa expressão matemática, professora? Ela vem, né, da gente utilizar o teorema do valor final nessa função de transferência aqui, né, nesse sistema em malha fechada aqui. E aí esse erro de estado estacionário tem essa expressão unicamente pelo fato do sistema ser do tipo zero. Tá? Tá, professora, 1 sobre 1 mais k. Esse é o meu erro de estado estacionário, ele é igual a 0,1. Mas quem é esse k? Né? Quem é esse k que aparece nessa expressão? Ora, esse k, ele é o ganho normalizado, vamos dizer, aí, do nosso sistema em malha aberta. Né? Então, ele vai ser o limite quando S tende a zero da nossa função de transferência de malha aberta, equivalente. Né? Ou seja, vai ser um limite dessa expressão aqui como um todo, tá? Kp vezes G. Por que esse K é igual a essa expressão? Porque o sistema é do tipo zero. Se o sistema fosse do tipo 1, a gente teria um S multiplicando aqui na frente. Se ele fosse do tipo 2, a gente teria um S ao quadrado multiplicando aqui na frente. E assim vai. Então, né, só reescrevendo, este K é o limite quando S tende a zero de Kp vezes G. Beleza. Daqui para frente, pessoal, a gente só tem que realmente resolver continha, né, fazer manipulação matemática, tá? Porque toda a teoria já foi utilizada aqui. Então tá. Se eu sei que o meu erro de estado estacionário, tem que ser no máximo 10% ou 0,1, e esse erro de estado estacionário depende de um ganho K, e esse ganho K ele é calculado a partir do meu sistema. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou calcular esse ganho K, eu vou calcular esse limite e vou substituir aqui em cima. Né? Então, resolvendo esse limite, pessoal, né, de Kp vezes a função de transferência G, quando S tende a zero, a gente obtém essa expressão. Nossa, professora, mas tem que resolver um limite mesmo? É, pessoal, mas esse limite aqui é muito fácil, é só substituir onde aparece S por zero. Então, aqui, isso aqui vai zerar, essa porção aqui vai zerar, e aí o nosso resultado vai ser esse resultado que está aqui, ok? Beleza, tenho esse ganho K, o que eu faço? Substituo na expressão de cima do erro de estado estacionário. Então, 0,1 vai ser 1 mais essa expressão do K que eu obtive. Tá, beleza. E agora, qual é o próximo passo? Lembra qual é o nosso objetivo? A gente quer descobrir qual é o Kp. Né? O Kp mínimo, que vai nos dar um erro máximo, que neste caso aqui é de 0,1 ou 10%. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que isolar o Kp. Mais uma vez, é puramente manipulação matemática. Quando a gente faz umas manipulações matemáticas aqui, né, multiplica em cruz, tentar isolar o Kp, a gente obtém essa expressão aqui, ó. 0,1 Kp K2V J0 dividido por esse denominador gigante aí, é igual a 0,9. E aí, a gente agora, né, consegue de fato isolar o Kp. Quando a gente isola o Kp, a gente chega nessa expressão aqui, pessoal. 9 vezes aquela expressão gigante, né, J0 ao quadrado, mais K1VJ0, enfim, dividido por K2VJ0. Com isso, pessoal, a gente conclui que a nossa resposta correta é a letra B, ok? Questão grande de resolver, né? Essa foi a forma que eu encontrei mais fácil de resolver essa questão, mas se você encontra uma forma mais rápida de resolver essa questão, manda aí nos comentários, beleza? Quaisquer dúvidas também deixem aí, né, nos comentários. E até a próxima!